Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e neste vídeo nós teremos uma aula completa de História do Brasil em apenas um slide, tendo como tema expansão territorial. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte é mais expositiva e a segunda parte, que vai aparecer no final deste vídeo, né, como uma referência, mas também está no link de descrição, tá, gente? Vocês vão encontrar a resolução de questões e recapitulação sobre o tema que está sendo abordado agora. Essa aula em apenas um slide faz parte de um pacote que nós disponibilizamos na nossa loja História Digital e também está apresentado aqui no link de descrição. Beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui, gente, é o período colonial brasileiro. Então, a expansão territorial foi um movimento de saída do litoral, não a saída, mas um movimento em direção ao interior do Brasil, né? Porque o Brasil iniciou a sua colonização, ou melhor, Portugal iniciou a colonização do Brasil a partir das regiões litorâneas, né? Seja mais na região Nordeste, com Pernambuco, Bahia, que inclusive Salvador, capital, atual capital da Bahia, foi a primeira capital do Brasil, né? E depois nós temos a cidade de São Vicente, que também ficava no litoral, no caso, o litoral de São Paulo, onde teve engenho de açúcar por parte do Martim Afonso de Souza e tal. Na expansão territorial, nós vamos ter um movimento de interiorização, ou seja, as fronteiras geográficas do Brasil vão se expandir e nós vamos ver os motivos pelos quais isso ocorreu, ok? Então a gente vai ver, então a gente está falando, né, de um movimento que começou a partir do século XVI. Nós vamos tratar aqui da União Ibérica, que favoreceu esse movimento de expansão. A gente vai ver o que foi a União Ibérica e como isso contribuiu. E aí a expansão territorial em si, né, com as entradas e bandeiras, né, a questão dos bandeirantes. Geralmente a gente aprende isso na escola. A questão e a própria o próprio exercício da pecuária brasileira e sua expansão também. A questão dos jesuítas e a expansão para a Amazônia, a ocupação da Amazônia e o que era feito nessa região norte do atual Brasil, né? Porque depois as fronteiras foram se definindo, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai ter aqui o que é a expansão territorial. Então é um momento em que a colonização deixa de se limitar no litoral do Brasil, como apontamos lá anteriormente, penetrando em direção ao interior, né, após o século XVII. Ali aqui na linha do tempo está século XVI, mas é um movimento que se intensificou mais a partir do século XVII. Finalzinho do século XVI, e aí no decorrer do século XVII também. Né? Vamos lá. Quando a gente fala em União Ibérica, vamos lá, vamos entender esse negócio aqui. Foi a União Ibérica, de certa maneira, que favoreceu, né, esse movimento litoral em direção ao interior. Né? Então, na União, o que é a União Ibérica? A União Ibérica foi a junção do trono português e do trono espanhol. Então, daí o nome União, junta as duas coroas, Ibérica, porque nós fazemos referência à Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? É a parte de Portugal, a parte da Europa que compreende Portugal e Espanha. Então, a União Ibérica foi quando um espanhol, Filipe II, assume o trono de Portugal. Então, Portugal e Espanha se tornam um país só, inclusive com uma bandeira própria, né? Entre 1580 e 1640. A partir de 1640, há a restauração do trono português, com uma nova dinastia, inclusive. Isso é um outro assunto. O que levou a União Ibérica? A morte do rei português, que era um rei jovem, né? Foi lá no ano de 1578. Que foi Dom Sebastião I. Né? Ele era um avis, na verdade ele foi um último avis. Avis era um sobrenome muito comum em Portugal. E ele tinha, né, como, digamos, talvez objetivo de vida, né, uma ocupação da região do Marrocos e a expulsão consequente dos muçulmanos daquele território. O Marrocos, né, ele foi, digamos, achado por Portugal em 1415, quando há início do contorno da África, que a gente chama de périplo africano. Isso se estuda no conteúdo que a gente conhece como grandes navegações ou expansão marítima. Dom Afonso Henriques, em 1415, toma a cidade de Ceuta. Então foi
a tomada de posse portuguesa daquela região, e a partir da tomada de Ceuta, depois tem o Cabo Bojador, Cabo Verde e o Périto Africano. Então, de certa maneira, era uma região que pertencia a Portugal. E Dom Sebastião I acabou empreendendo uma luta, um conflito contra os muçulmanos de Marrocos, né, principalmente na região de Ceuta. E aí ele acabou morrendo na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, e inclusive o corpo dele não foi encontrado, né? E deixa eu mostrar aqui umas imagens para vocês relacionadas a isso. Esse aqui é o Dom Sebastião de Portugal, né? Morreu jovem, com 19 anos, sem deixar herdeiro, o que levou posteriormente a uma disputa pelo trono e a ocupação de Filipe II no trono de Portugal. Então, Alcácer Quibir é essa região do Marrocos aqui. Tá? Aqui tem o rio Lucos, uma imagem. E aqui a própria batalha, né, que vitimou o rei Sebastião I. Inclusive existe uma espécie de misticismo português, misticismo católico, chamado sebastianismo, que acredita que Dom Sebastião, este aqui, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir, não teria morrido, foi alçado aos céus e voltaria para restaurar a grandeza de Portugal. Voltaria ao trono, restauraria, inclusive, o trono português. Né? O nome disso é sebastianismo, existe em Portugal até hoje. Vamos lá. Aí, nessa disputa do trono, o Filipe II assume o trono português, iniciando esse processo que a gente chama de União Ibérica. Né? Com a União Ibérica, com Portugal e Espanha juntos, nós vamos ter alguns desdobramentos. Né? Um deles é que Portugal herda o conflito que existia entre Espanha e Holanda. A Espanha foi inimiga da Holanda. A Holanda, inclusive, pertenceu à Espanha durante muito tempo. Aí teve uma guerra chamada Guerra dos 80 Anos, né, e que a Holanda acabou se tornando independente da Espanha, mas a inimizade permaneceu. E Portugal herdou essa inimizade. Inclusive, quando Filipe II da Espanha toma o trono de Portugal, ele define que os holandeses não teriam mais participação no processo de refinaria e distribuição do açúcar na Europa, inclusive levando às invasões holandesas de 1624 e depois em 1630. Um outro desdobramento, isso, claro, é uma outra aula. Essa aula, gente, a gente trata em invasões estrangeiras, tá? É um assunto, é uma aula posterior que vai aparecer aqui no canal. E nós temos também a anulação do Tratado de Tordesilhas. Por quê? O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 para separar essas novas terras descobertas ou conquistadas para Portugal e Espanha. Então, as terras a leste ficariam para Portugal, a oeste para a Espanha. Como agora Portugal e Espanha são um país só, não há mais diferença, não há mais sentido também de ter o Tratado de Tordesilhas. Então, ele é anulado, possibilitando essa expansão territorial, que terá como os agentes iniciais, ou até principais agentes, os bandeirantes. Né? Então, a gente sempre ouve falar em bandeirantes. Bandeirantes acabou se tornando um grupo social muito representativo, né, do período colonial brasileiro, junto com outros grupos também. Então, nós temos as entradas e as bandeiras. Então, por exemplo, as entradas a gente geralmente associa com um tipo de iniciativa mais da coroa portuguesa, mais governamental. Né? A coroa incentivando essas expedições de penetração do território brasileiro, obviamente por vários motivos. As entradas geralmente saíam da capital, Salvador. Salvador foi a capital do Brasil de 1548 a 1763. As bandeiras usavam estandartes, daí o nome bandeiras, e os seus agentes bandeirantes saíam do litoral de São Paulo. Então, por exemplo, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina foi colonizada por vicentinos, que nada mais eram do que bandeirantes da região de São Vicente. São Vicente foi a primeira vila localizada, fica perto da cidade de Santos, mas fica no estado de São Paulo, que já foi capitania de São Vicente, província de São Paulo e hoje estado de São Paulo. Tá? Havia também as monções que seguiam o leito dos rios, até uma forma simples de localização.
Porque como se sabe geograficamente que todo rio desemboca no mar, para voltar para o litoral, que era de onde eles saíam, era só retornar pelo curso do rio, que por sinal foi o primeiro local onde foi encontrado ouro no Brasil, que é o ouro de aluvião, ouro nas margens dos rios. Né? Então as bandeiras podiam ser de vários tipos, né? Bandeira de apresamento, também era chamado, gente, de bandeira de preamento, ou seja, aquelas bandeiras com o intuito de capturar índios para sua escravização. Acontecer por iniciativa particular e atendendo interesses mais específicos e locais. Não foi um empreendimento generalizado, mas durante essas bandeiras de apresamento havia o choque e o conflito entre bandeirantes e jesuítas, por exemplo, que eram responsáveis pela catequização dos índios. Né? Bandeira de prospecção, com o objetivo de encontrar ouro, e realmente ele foi encontrado por volta de 1693 na chamada região das Minas, que hoje é o estado de Minas Gerais, e o sertanismo de contrato, né, da Domingos Jorge Velho, talvez seja o maior representante, com o objetivo de capturar indígenas, capturar negros fugitivos, e aqueles que eventualmente se aquilombavam, ou seja, quilombolas. Né? Aqui nós temos algumas imagens. Ó. O Domingos Jorge Velho, ele foi responsável, aqui a imagem à esquerda, pela destruição, a partir de 1695, do Quilombo dos Palmares. Então ele era um sertanista de contrato. Aqui nós temos uma imagem de Debré, Jean-Baptiste Debré, 1830, índios escoltando prisioneiro. Então, a gente vê uma mestiçagem dos bandeirantes. Né? Aqui o Benedito Calixto representa o bandeirante branco. A imagem talvez mais clássica que a gente conhece do bandeirante, mas na verdade haviam mestiços entre os bandeirantes, inclusive indígenas, descendentes de índios, que adentravam as bandeiras para capturar outros índios. Havia esse tipo de inter-relações sociais e até políticas ou econômicas específicas no processo de bandeirantismo. E aqui uma outra imagem, né, do que seriam essas incursões pelos leitos do rio, né, até com o objetivo de facilitar a localização, mas dentro desse processo que levou ao achamento de ouro, né, um tempo depois. Muito bem, voltamos aqui. Quando a gente fala em expansão territorial, a gente também trata da questão da pecuária. Né? A pecuária, a criação de gado no Brasil sempre foi muito importante, ligado à própria agricultura. Né? Gente, a gente não consegue dissociar. O negócio está caindo aqui. A gente não consegue dissociar agricultura de pecuária, até historicamente. As primeiras aldeias neolíticas, né, que acabaram criando condições para a produção do próprio alimento através da agricultura, já, de certa maneira, associavam a agricultura com a criação e domesticação de animais. Nesse caso, a pecuária é ligada ao gado bovino. Né? E aí nós temos o gado bovino, um movimento de pecuária partindo do Nordeste, das antigas regiões açucareiras, e penetrando para a região de Goiás, Mato Grosso e a região das Minas, hoje Minas Gerais. E nós temos o gado através do processo comercial dos tropeiros. Os tropeiros eram comerciantes que partiam geralmente do Rio Grande do Sul e levavam mantimentos, dentre esses mantimentos, inclusive, carne charqueada, que é aquela carne mais seca, justamente para que ela não apodrecesse no traslado, não apodrecesse no meio do caminho. Então, muitos tropeiros saíam da região de Vacaria, passavam pelo Planalto Catarinense e iam até Sorocaba, em São Paulo. Em Sorocaba, esses mantimentos eram levados para várias regiões, inclusive a região das Minas. Porque na época das Minas, boa parte do século XVIII, o pessoal não investiu em agricultura. O objetivo era a exploração do ouro. E aí tinha que ter comida, né? O pessoal precisava se alimentar. E justamente o tropeirismo favoreceu esse processo, né, de incursão do gado para várias regiões aí das Minas, entre outras regiões. Hoje, Minas Gerais é conhecido pelos derivados do leite, por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo é derivado do leite, que é derivado da vaca, que é gado bovino. Então, isso tudo inicia a partir desse processo de comercialização de mantimentos de gado. A criação de vilas no decorrer desse caminho dos tropeiros e por aí vai. Nós temos a questão dos jesuítas em conflito, inclusive, com os bandeirantes, como eu já falei. Teve jesuítas de origem espanhola que tiveram uma treta com bandeirantes paulistas na Batalha de Imbororé, na região das Missões, no
atual Rio Grande do Sul, em que os bandeirantes paulistas acabaram perdendo essa batalha para os índios Tupi, que eram os Imbororé, que acabaram vencendo, usando inclusive catapultas com madeira em chamas. Eles catapultavam essa madeira em chamas em direção aos bandeirantes, Batalha de Imbororé. Mas bem, os jesuítas, responsáveis pelo processo de catequese, de certa maneira, eles fundamentaram os primeiros métodos educacionais no Brasil. Houve grandes jesuítas, grandes nomes, de Anchieta a Antônio Vieira, e eles acabaram sendo expulsos de Portugal, do Brasil, pelo Marquês de Pombal, que é considerado até um déspota esclarecido, durante o governo de José de Portugal, e foram expulsos até pela influência, né, e a sua influência educacional e cultural no Brasil da época. Né? E nós temos também a questão da Amazônia. Né? A Amazônia teve várias fortificações holandesas não, portuguesas, mas a incursão de vários povos, dentre eles os irlandeses, em busca das drogas do sertão, que eram, a palavra droga aqui não tem um sentido sintético ou sentido de entorpecente, mas produtos naturais da selva amazônica. Dentre eles, ervas de maneira geral e ovos de tartaruga também, né, as chamadas drogas do sertão. Sertão também não tem um sentido do semiárido nordestino, mas a palavra sertão faz referência à região mais do interior do Brasil. No caso, a Amazônia fica para além do litoral, né, e faz parte desse processo de expansão. Né. Os jesuítas tiveram também um papel muito grande na exploração de drogas do sertão, né, na região da Amazônia. E essas tropas de resgate geravam guerras entre índios e tal, até com o objetivo de facilitar a penetração pela região amazônica. Ok? Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça, especialmente, de assistir a continuação, que é a resolução de exercícios acerca da expansão territorial. É isso aí. Valeu!